A partir de hoje, você vai aprender a fazer um cestão em fio de malha com estratégias que vão deixar ele mais estruturado, mesmo que você esteja utilizando um fio fino, um fio molinho, que não dê muita estrutura nas peças. Mas com essas técnicas que eu vou ensinar, você vai conseguir obter um cestão assim como esse. Oi, eu me chamo Nath Neves e tanto aqui no YouTube como lá no Instagram eu trago conteúdo para quem quer tanto aprender a confeccionar peças em crochê, como também vender essas peças. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, não esquece de passar a agulha aqui no botão se inscrever para você continuar recebendo conteúdos relacionados a esse assunto. Vamos começar. Eu vou utilizar aqui para fazer cestão fio premium da Soft Fios. Esse aqui vem em disco, vou usar a agulha número 6 e tesoura. Essa agulha aqui é da marca Prim. Se você ainda não conhece ela e gostaria que eu fizesse um vídeo relacionado a essa agulha, qual foi a minha experiência, o que é que eu achei até agora, me diz aqui nos comentários, que aí eu me preparo para fazer o vídeo. Vamos começar a base fazendo um círculo mágico e dentro dele vamos subir 2 correntinhas. 1, 2. Após essas 2 correntinhas, eu vou fazer 14 pontos altos aqui dentro do círculo. O ponto alto é aquele que você laça o fio, passa por dentro do círculo, puxa novamente o fio passando por 2 alcinhas, puxa novamente e passa por essas outras 2. Essa primeira carreira vai ser formada no total por 15 pontos. 2 correntinhas, que é um ponto, mais os 14 pontos altos, que no total dão 15 pontos nessa primeira carreira. É muito válido lembrar que essa quantidade de pontos vai depender muito do tipo de fio que você está utilizando, da espessura desse fio, da composição dele e também da tensão do seu ponto. Se esse fio aí que você está utilizando for mais larguinho do que o meu, é provável que você vai precisar de menos pontos, vai precisar fazer menos pontos para atingir aí o círculo completo. Vou acelerar aqui para finalizar aqui a carreira. E à medida que eu vou fazendo os pontos, eu vou fechando, vou puxando aqui o círculo para fechar, para ir os pontos, né, se arrumando, formando aqui o círculo. Primeira carreira pronta, agora eu vou fechar aqui esse círculo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui pegando nessa correntinha, tá vendo que essas 2 primeiras correntinhas aqui de início estão aqui? Pronto, agora eu vou pegar nessa correntinha de cima, aqui, ó, tá vendo que ela tá em cima desse ponto alto, tá entre o ponto alto e essas 2 correntinhas. Então, eu vou pegar aqui nela e vou fazer um ponto baixíssimo, pra fechar aqui essa carreira. E agora, eu vou puxar um pouco essa laçada e vou passar essa alcinha aqui nessa seguinte correntinha. E puxo esse fio, essa laçada aqui pra trás. Agora aqui, no mesmo lugar que eu saí, eu vou voltar com a agulha e passar novamente aqui embaixo e vou puxar o fio. Agora, com essas 2 alcinhas, eu vou laçar novamente o fio e vou passar por elas 2. Agora, laço novamente o fio passando por essa alcinha que restou. E assim formamos o primeiro ponto alto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, vamos trabalhar ela toda em aumentos. Então, iremos fazer 2 pontos altos na mesma correntinha, no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz um, faço o segundo. E aqui temos o primeiro aumento. Agora, na próxima correntinha, faço 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo por toda essa carreira. Quando eu finalizar, eu volto. Essa segunda carreira ficou com 15 aumentos, ou seja, né, 30 pontos altos. E agora eu vou fechar aqui essa segunda carreira, localizando o primeiro ponto alto. E eu vou entrar na correntinha de cima dele e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu folgo aqui essa alcinha e passo ela por trás dessa próxima correntinha. E trago ela aqui para trás. E agora, devolvo ela para onde ela tá saindo. Puxo o fio, fica 2 alcinhas, puxo o fio, passo por elas 2, depois puxo novamente, passo por essa que ficou sozinha. E esse é o primeiro ponto alto dessa terceira carreira, aqui atrás fica assim, ó. E
Agora, vamos dar continuidade. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto alto e um ponto sozinho. Um ponto alto e um ponto sozinho. E ao final dessa carreira, vão ter 45 pontos altos. Aqui eu já fiz o primeiro ponto alto da terceira carreira. Agora, eu vou fazer mais um para fazer o primeiro aumento. E agora, eu vou fazer um ponto sozinho. Na próxima correntinha, eu faço 2 pontos no mesmo lugar, que é o aumento. E na próxima correntinha, eu faço apenas um ponto no ponto de base, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim, e no final eu volto. Finalizei a terceira carreira com 45 pontos altos. E agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira. Vou procurar aqui qual é o primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo na correntinha em cima do ponto alto. Vou folgar essa laçada. E na correntinha seguinte, vou passar ela aqui para trás. E devolver ela para de onde né, ela tá saindo. Puxar o fio, puxar novamente, passar por as duas alcinhas, puxar novamente e passar por essa alcinha que ficou sozinha. Então, todas as carreiras eu vou fazer esse mesmo fechamento. Aqui eu tô com o primeiro ponto alto da quarta carreira. E nessa carreira vamos trabalhar um aumento e 2 pontos sozinhos. Um aumento e 2 pontos sozinhos. A partir dessa carreira é importante observar e não colocar um aumento em cima de outro aumento, para que não fique pontas em uma peça, né, que é para ser feita circular. Então, eu vou fazer um aumento aqui, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, na mesma correntinha. Os próximos pontos da carreira anterior foram 2 pontos no mesmo ponto de base, né? Que no caso foi um aumento. Então, eu não posso colocar um aumento aqui em cima. Então, eu vou fazer um ponto sozinho nessa correntinha. E na próxima correntinha, outro ponto sozinho. Agora, eu faço, na próxima correntinha, um aumento. Porque nessa carreira, nós vamos trabalhar um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, agora que eu vou fazer o aumento. E depois desse aumento, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, 2 pontos altos sozinhos. Um ponto em cada ponto de base. E nessa quarta carreira foram feitos 60 pontos altos. E eu vou fechar da mesma forma que eu fechei as outras carreiras. Dessa mesma forma aqui, pode ser feito nos fechamentos de tapetes ou outras peças circulares. Então, esse mesmo fechamento você pode usar em várias outras peças, onde você vai utilizar o ponto alto. Inclusive, né, eu tenho ensinando aqui no canal como fazer um tapete em fio de malha. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para quando você terminar esse vídeo ir lá assistir, porque nesse vídeo eu dou várias dicas de como fazer um tapete que não embabada nem emborca, e ainda mostro como você fazer a troca de cor. Nessa quinta carreira, eu vou fazer um aumento e 3 pontos sozinhos. Um aumento e 3 pontos sozinhos, que vão totalizar 75 pontos altos. Eu vou fazendo aqui, sempre lembrando de não fazer um aumento em cima de outro aumento. E quando finalizar, eu volto. Finalizei a quinta carreira, agora eu vou fechar ela com aquele mesmo fechamento que foi feito nas carreiras anteriores. E vou dar início à sexta e última carreira. A sexta e última carreira da base do cestão. Nessa carreira, em especial, eu vou fazer ela em aumentos aleatórios. Se você tem dificuldade de fazer um trabalho, né, com aumentos aleatórios, no vídeo que eu falei do tapete, eu ensino como fazer, tanto com aumentos sequenciais, quanto também com aleatórios. Nessa aqui eu vou fazer porque eu tô sentindo
a base, né, ficando meio embabadada. Então, eu vou fazer os aumentos aleatórios para que não prejudique a minha peça. E como é os aumentos aleatórios? São aumentos estratégicos que você vai fazer aonde necessita. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, quando o ponto alto ou qualquer outro ponto, eu vou falar do ponto alto, que é o que eu estou fazendo aqui. Quando o ponto alto ele tá para o lado direito, você vai ter que fazer o aumento ali, quando ele tá puxando para o lado direito. Se ele tivesse todo para o lado esquerdo, é porque você tinha colocado muito aumento. Vou dar continuidade aqui e quando eu precisar de um aumento, eu vou mostrar. Tá vendo que tá ficando um pouco embapadado? E eu percebi, né, que poderia ficar assim, mas como eu queria mostrar a peça toda com aumento sequencial, para ficar mais fácil, muitas pessoas ainda não sabem fazer o aumento aleatório, então às vezes sente dificuldade. Então eu estava tentando simplificar, só que como não deu nessa última carreira, iria prejudicar a peça, então eu vou fazer o aumento aleatório aqui. E aqui, ó, como é que eu uso de base para saber se precisa ou não de aumentos? Eu vou pegar uma agulha, você pode usar uma régua, alguma outra coisa que seja reto, para verificar aqui se o ponto tá reto ou tá torto. Nesse caso aqui eu nem preciso pegar a agulha, mas ainda assim eu vou pegar aqui uma outra agulha só para mostrar, porque já tá bem nítido que o ponto tá torto. Mas vou pegar aqui a agulha, coloco em direção aqui ao meio da peça e eu vejo que o ponto tá torto, tá pro lado direito. Então aqui eu preciso fazer um ponto, mais um ponto, no mesmo ponto de base, ou seja, né, um aumento. E aí você percebe que já ficou retinho. Esse ponto agora já ficou retinho e não torto. E agora é só seguir fazendo pontos sozinhos, né, pontos altos sozinhos, até você sentir necessidade, né, ver que precisa de aumentos. Então, eu vou fazendo aqui. E assim que eu ver necessidade de fazer outro aumento, eu mostro aqui como fazer. Já estou observando que esse ponto, ele tá ficando mais para um lado. E sempre também é importante observar para não fazer um aumento em cima de outro aumento. Então, por isso que eu fiz aqui já, para não ficar, né, mais na frente e eu ter que fazer em cima de um aumento. Então, vou fazendo aqui os pontos sozinhos. E é somente isso, né? Ver a necessidade e fazer o aumento. Quando eu finalizar aqui essa carreira, eu volto para dizer o total de pontos que foram feitos nela. Nessa carreira, foram feitos 79 pontos altos. Eu não vou fazer aquele mesmo fechamento, porque agora eu vou fazer a finalização, né, dessa base. Então, eu vou separar uma quantidade de fio. Então, eu passo o fio em volta da base 5 vezes e depois corto o fio. Nesse caso, eu não vou cortar o fio porque já tinha só um restinho, porque nessa base foi praticamente um novelo todo. Um novelo de 300 gramas. Agora eu vou puxar todo esse fio que eu reservei, pegando aqui nessa alcinha, vou puxar todo, lembrando que aqui vai ser muito fio que eu vou puxar, porque eu não cortei a parte que não precisava reservar, né? Porque como era só um pedaço para finalizar o novelo, eu deixei logo. Puxo tudo.
E depois de puxar, eu vou simular uma correntinha, que é para poder fechar essa última carreira, essa sexta e última carreira. Então, para isso, eu vou pegar a agulha, passar ela por trás, aqui o ponto alto, né? Eu vou passar ela por trás dessa correntinha que fica em cima do ponto alto e puxar o fio passando aqui para trás, levando ele aqui para trás. E aí eu puxo novamente todo esse fio, dessa vez agora aqui para trás. E como eu vou simular uma correntinha, depois de puxar todo o fio, eu vou devolver ele de onde ele tá saindo, que no caso é aqui. Então, eu passo a agulha aqui atrás, ó, pegando essa alcinha aqui de trás, ó, do ponto, e passando no meio da correntinha, onde o fio tá saindo. Então, eu vou devolver ele aqui. Então, passo e puxo o fio todo aqui pra trás. Agora, é só ir arrumando essa correntinha, porque ela ficou folgadinha, né? Só ir ajustando para que ela fique parecida com o tamanho das outras. Pronto. Feito. Agora, no meio, né, entre um ponto alto e outro, tem uma pequena alcinha. Para o fechamento ficar todo perfeitinho, é necessário fazer essa alcinha também. Tá vendo aqui? Esse último aqui não tem. Então, para fazer, é só passar a agulha aqui por trás dessa alcinha que fica atrás do ponto alto, que não tem a alcinha. Que não tem a alcinha do lado. Puxa todo o fio. E agora é só fazer ponto baixíssimo. E ao puxar dessa forma, formou a alcinha aqui de lado. Pronto, agora é só fazer ponto baixíssimo por todo o círculo, né? Por toda a volta dessa última carreira. Quando eu fizer todinho, eu volto. Cheguei aqui no final, eu vou cortar, deixar mais ou menos uns 10 centímetros. Se eu tivesse reservado direitinho as 5 voltas, eu não iria precisar mais cortar, eu já teria cortado. Mas nesse caso que eu não reservei, eu cortei. E agora eu vou simular essa última correntinha, que no caso são pontos baixíssimos, né? Então, eu vou passar aqui a agulha por debaixo desse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Passo a agulha aqui debaixo dele, não é nos pontos das laterais, é no ponto baixíssimo, nessas correntinhas que ficam em cima. Ó, tá vendo que aqui nas laterais tem os pontos, né? As correntinhas. Não é nelas, é nessas aqui de cima, certo? Então, eu vou passar aqui esse fio por debaixo dessa correntinha e vou devolver ele de onde ele tá saindo, que no caso é aqui, dessa última correntinha que eu fiz, esse último ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu vou passar aqui por debaixo dessas correntinhas das laterais, dessa vez é das laterais, e vou conduzir a ponta da agulha para o meio dessa correntinha, onde eu quero passar o fio. Então, eu passo aqui nessas das laterais, e nessa de cima, eu conduzo a agulha para cá, para o meio da correntinha. Agora é só puxar essa ponta de fio para que ela passe por essa correntinha e por essa daqui. Trago aqui para trás, ajeito agora aqui essa correntinha. E aqui está a base do cestão. Ela ficou com 35 centímetros de diâmetro. E pronto, agora é só arrematar essa pontinha de fio que ficou atrás. Como esse fio que eu tô utilizando é um fio molinho, eu vou usar um fio residual,
Eu não tinha da mesma cor, mas eu escolhi, né, uma cor clara. Mas esse fio residual é um fio mais encorpado, mais grossinho e que não tem muita elasticidade. Essa parte do fio conduzido é opcional. Eu vou fazer um fechamento diferente dessa vez, porque eu vou estar utilizando o fio conduzido. Quando eu não faço com fio conduzido, eu faço o fechamento invisível, 100% invisível. Já tem até vídeo aqui no canal ensinando como fazer. Inclusive, vou deixar também esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois. Mas, esse fechamento aqui também fica super discreto. Como eu vou usar o fio conduzido para essa peça, eu vou fazer ele. Então, como fazer, né? Como conduzir esse fio? É só colocar ele aqui, pertinho dos pontos baixíssimos, passar a agulha em qualquer ponto baixíssimo, onde você queira começar, pegar o fio da cor do cestão, né, que você quer fazer o cestão, no caso o branco, que eu tô fazendo. Então, eu vou passar ele aqui por debaixo, deixando aqui a pontinha também, ó, pra ir arrematando. Vou agora pegar o fio que vem do novelo e vou puxar e vou fazer o primeiro ponto. Essa primeira carreira de subida vai ser feita em ponto baixo e as próximas, até finalizar o cestão, vai ser ponto baixo centrado. Então, eu vou dar continuidade aqui, pegando aqui nesses pontos baixíssimos da base, né? Pego num ponto baixíssimo, no ponto seguinte, e faço um ponto baixo aqui. Isso, prendendo toda essa pontinha do fio branco para arrematar, quanto também o fio conduzido, o fio cinza, que eu tô utilizando para conduzir aqui. Deixa eu fazer aqui novamente, porque soltou aqui, ficou meio folgado. Então, eu faço aqui e eu vou fazendo isso por toda a carreira. Então, eu deixo o fio né, que eu tô usando para conduzir fora. E o fio que eu tô fazendo os pontos, eu deixo aqui em cima da base, ou dentro. Isso para não misturar um com o outro. Então, eu vou fazendo aqui os pontos, e quando chegar aqui no final dessa carreira, eu volto. Cheguei aqui no final, e como é que eu faço para fazer o fechamento quando eu estou fazendo uma peça com fio conduzido? Então, aqui é a parte do novelo que tá aqui dentro, e aqui é o fio que eu tô conduzindo, que é o cinza, e aqui tá desse jeito. Eu vou agora pegar essa alcinha, passar ela por trás dessa correntinha que fica em cima do primeiro ponto baixo. À medida que eu seguro essa alcinha para não soltar, eu passo a agulha aqui no meio desse último ponto baixo que eu fiz. E agora eu pego o fio que eu vou conduzir e passo ele aqui, ó, na frente dessa alcinha, e continuo segurando ela. Agora eu puxo o fio que vem do novelo, o fio branco, puxo ele aqui para passar no meio do ponto baixo, desse último ponto baixo que foi feito, no centro desse ponto, porque agora vamos trabalhar em ponto baixo centrado. Então, agora eu passo a agulha aqui também nessa alcinha que eu segurei, pego o fio novamente, né, o fio do novelo, e passo por essas duas alcinhas aqui que se formaram. E pronto. E nessa carreira vamos trabalhar toda ela em ponto baixo centrado, continuando conduzindo aqui o fio. Então, vou dar continuidade aqui aos pontos, sempre conduzindo o fio. Essa aula que você está assistindo agora foi muito pedida aqui no canal, em vários vídeos, muita gente pediu para mim ensinar um cestão. E devido à demanda de pedidos no ateliê, eu acabei não conseguindo trazer antes, né? Mas, como eu prometi, aqui estou ensinando como é que eu faço. Então, se você tem uma peça em fio de malha que quer aprender, deixa aqui nos comentários a sugestão. Sempre estou voltando aqui nos vídeos para responder vocês. E a sua sugestão pode ser o próximo vídeo do canal. Então, já deixa aqui o seu comentário.
Aí um detalhe, aquela pontinha do fio conduzido que ficou sobrando, quando foi feito a volta toda, ela ficou um pedacinho. Então, eu vou escondendo ela aqui por trás dos pontos. Esse pedacinho foi aquele de início que a gente fez, que ficou passando, justamente para arrematar, para esconder. Eu agora vou subir as carreiras até dar 35 centímetros de altura. Ó, tá ficando assim. Pronto, eu tô quase chegando aos 35 centímetros de altura. Como esse cestão tem alças, então antes de dar os 35 centímetros, eu já começo a fazer as alças e aí eu marco o meio do cestão. No caso, são 79 pontos, então não vai ficar par, mas eu coloco ali como se fosse 39, a metade, né? 39 e a outra metade 40. E depois de marcar o meio, eu vou marcar agora o espaço das alças, né? A quantidade de pontos que vão ser feitos as alças. Então, até esse momento, eu fiz aqui, comecei, né, a carreira em ponto baixo centrado, cheguei aqui, pulei esses pontos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulei 6 pontos e eu fiz o próximo ponto baixo centrado no 7º, aqui. Já marquei aqui do outro lado, para fazer a outra alça, e eu vou mostrar para vocês como fazer, né, passo a passo. Eu reservei aqui 6 pontos no meio, e no meio desses 6 pontos é o meio do cestão, onde eu marquei o meio do cestão. Então, foi 3 de um lado, 3 de outro. Então, eu comecei os pontos baixos centrados e fiz a alça do outro lado, e aí fui seguindo, fazendo a alça, até chegar aqui na próxima alça, onde eu marquei. Então, eu vou fazendo aqui os pontos até chegar nessa primeira marcação. Fiz o último ponto baixo, centrado. Agora eu vou fazer 7 correntinhas, que vão ser a alça. Então, eu pego o fio que eu estou conduzindo com o fio que eu estou subindo as carreiras do cestão, e eu puxo os dois e faço uma correntinha. Se ficar difícil fazer ela com a agulha que você está usando, pega uma maior, porque o fio ele vai ficar mais largo. E aí é muito provável que com a agulha mais fina fique mais difícil de fazer. Então, peguei aqui uma de numeração um pouquinho maior. E agora eu faço 6 correntinhas pegando esses 2 fios. 1, 2. Ó, fica bem largo. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou e entro aqui no 7º ponto. Aqui, ó. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu entro aqui no 7º, no meio aqui no centro desse ponto, e faço um ponto baixo. Só que esse fio que eu tô usando para conduzir, eu vou puxar ele, só o fio, para desfazer aqui uma correntinha, e eu vou ficar só com a parte branca, com o fio branco na agulha. E aí eu faço esse ponto baixo já conduzindo aqui o fio. Faço ponto baixo centrado aqui, tiro esse daqui, né, que foi para marcar, e o fio conduzido ele fica aqui. Agora é só dar continuidade para fechar aqui a carreira. Então, vou fazendo aqui até chegar no final da carreira. E aí eu volto. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui, do mesmo jeito que foi feito nas demais carreiras. Aquele fechamento, onde eu seguro aqui, essa pontinha, essa alcinha, passo aqui no meio,
pego aqui o fio, ó, passo aqui, né? Pego aqui o fio que eu tô conduzindo, seguro ele aqui, puxo o fio que vem do novelo, passo aqui no meio do ponto e agora passo a agulha no meio dessa outra alcinha e puxo novamente o fio, passando por elas duas e fechando aqui, fazendo o primeiro ponto. E agora eu vou dar continuidade até chegar na alça, tá? Que vai ser só o ponto baixo centrado com o fio conduzido até chegar lá na alça. Tô chegando aqui na alcinha. Fiz aqui o último ponto antes da alça, antes das correntinhas. E agora, eu deixo aqui esse fio conduzindo, continuo conduzindo e fazendo pontos baixos. Agora, não é ponto baixo centrado, é pontos baixos. E eu vou fazendo até cobrir todas as correntinhas. Como as correntinhas foram feitas com fio duplo, então, elas acabam ficando maiores do que uma correntinha normal. Então, nesse caso, não vou seguir 7 pontos baixos, que seria, né, por ser 7 correntinhas. Eu vou fazer mais para poder cobrir essas correntinhas. E eu vou fazer 12 pontos baixos aqui para cobrir essas correntinhas. E essa alça vai ser composta por 13 pontos baixos. É importante que eles também fiquem em tamanhos parecidos. Então, você vai ajustando. E você percebe que essa alça ela fica bem mais estruturada, bem mais firme por conta dessas correntinhas que foram mais largas, por conta do fio que está sendo conduzido por ela, mesmo utilizando um fio mais molinho, que é esse que eu estou fazendo o cestão. Fiz 12 pontos baixos, agora eu vou fazer o último para totalizar 13. Agora eu vou no próximo ponto baixo centrado e faço um ponto baixo centrado. Aqui. E faço um ponto. Pronto, agora eu continuo aqui conduzindo o fio e fazendo os pontos até chegar lá na outra alcinha. Terminei aqui a segunda alcinha, agora é só ir seguindo até chegar lá no final. Cheguei aqui no último ponto baixo da carreira, agora eu vou finalizar, fechar, né, arrematar aqui esse fio conduzido e eu corto ele. E agora na parte de dentro do cesto eu vou esconder essa pontinha de fio. Então, com a agulha mais fina, eu vou escondendo essa pontinha por trás desses pontos aqui do outro lado, que foram do início da carreira, né? Esses pontos baixos do início dessa carreira. Vou aproveitar esse momento para te lembrar de curtir esse vídeo, se ele tá te ajudando, se você está gostando desse passo a passo. Não esquece de curtir ele, porque tanto vai ajudar a outras pessoas a encontrarem esse conteúdo, como também você vai estar ajudando o canal a crescer, ajudando o meu trabalho a chegar a mais pessoas. Eu dei 5 voltas aqui com o fio em volta do cestão e reservei aqui essa quantidade de fio. E agora eu vou puxar ela, puxo todo o fio que foi reservado, porque agora eu vou simular uma correntinha para fechar aqui essa carreira. Então, eu pego aqui na correntinha de cima do primeiro ponto que a gente fez, aqui é o primeiro ponto, aqui é a correntinha, passo a agulha aqui puxando o fio para trás, puxo todo o fio para trás. E agora eu vou devolver esse fio para onde ele está saindo, para a correntinha de onde ele está saindo. Então, eu pego aqui a agulha. Ó, eu vou colocar o fio pra cá, então eu vou pegar aqui nessa alcinha, nessa correntinha e nessa alcinha aqui de trás, ó. Passo aqui a agulha,
Passo aqui e passo no meio dessa correntinha que eu tenho que passar o fio por aqui. Então, eu puxo ele, passo por ela e por aquela alcinha aqui de trás e puxo tudo. E agora eu vou fazer os pontos baixíssimos para finalizar, né? Então, eu vou pegar aqui a agulha e vou passar, tá aqui o ponto que eu acabei, né? A correntinha aqui em cima que eu acabei de simular. Eu vou passar a agulha aqui debaixo dela, que eu acabei de simular, e vou puxar aqui pra fora e vou fazendo pontos baixíssimos por toda essa carreira aqui, em volta aqui da borda do cesto. Fiz toda a volta em pontos baixíssimos e tô aqui agora no final. E agora eu vou puxar aqui essa pontinha, ó, puxo toda pra poder simular essa correntinha. E agora, com a agulha passando aqui por trás dessa correntinha aqui, que foi o primeiro ponto baixíssimo que foi feito, eu passo o fio aqui por debaixo e devolvo ele de onde ele tá saindo. Devolvo ele, ó, passando aqui por essa correntinha de cima e nesses pontos baixíssimos aqui de lado, nesse último ponto baixíssimo aqui. E devolvo essa ponta pra cá. E agora é só arrumar e arrematar, esconder essa pontinha aqui atrás. Então, eu vou passar aqui, ó, ele por debaixo dessa alcinha, trazer pra cá e descer, ó, esconder ele aqui no ponto da carreira anterior. E vou escondendo até ter terminado, né, ter escondido essa pontinha completamente. E assim ficou o cestão, mesmo sendo feito com fio mais molinho, mas ele ficou muito bonito e com ótimos acabamentos. E é só arrumar, ó, você percebe que ele ficou um cestão estruturado. É malha, então ele não vai ficar duro mesmo, né, como outros tipos de cestos, porque ele é uma peça maleável, mas ainda assim ele tem estrutura. Vou trazer vocês aqui mais pra perto pra vocês verem como ele é lindo, como ficou maravilhoso. Vou mostrar aqui dentro, ó, como ele ficou. E se você quer saber um pouco mais de perto como é o meu processo de produção de peças, de vendas de peças em crochê, me acompanha lá no Instagram, é Nath Neves Ateliê. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá e me seguir. E é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo do canal.